Shabbat Shalom, irmãos. Então nós vamos falar hoje sobre a Parashá Shlach Lecha, que vai de Números, ela fala de Números 13, 1 até 14, 41. A Haftarah em Josué 2, 1 a 24. E o texto da Brit Hadashah em Hebreus 3, 7 a 19. Eu fui um pouquinho além, coloquei até Hebreus 4, 2. Então, Shlach Lecha seria envie para você ou envie por ti. Eu vou orar antes, para a gente poder começar então. Senhor nosso Deus, graças te damos, bendito é o teu nome, é o Senhor quem nos reúne aqui, que a tua palavra, Senhor, possa ser ministrada e falar aos nossos corações. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos instrui, Pai, a estudar, Senhor, a tua palavra, mas é o Senhor mesmo quem a vivifica dentro de nós, Pai. Então que isso possa acontecer nos nossos corações, em nome de Yeshua, nós te louvamos, amém. Então, fazer um resumo bem rápido dessa Parashá. Então, ela começa ali com a instrução para enviar os espias, né, que Deus instrui Moisés, Moshe, para enviar homens para espiar a terra de Canaã. Depois a escolha dos espiões, que são a escolha daqueles 12 líderes. A missão dos espiões é dada por Moshe. A espionagem da terra, aí o relatório que eles trazem, o relatório ele é negativo, e Josué e Caleb, eles se posicionam contrários a esse relatório, e eles dão um relatório positivo dessa terra em relação a que Deus vai ajudá-los. O povo se revolta, chora em suas casas, e aí, porque eles são infamados, né, por aqueles 10 espias. Então Moisés, Moshe e Arão, eles intercedem diante daquela situação. Então vem a fúria do Eterno que ouve os burburinhos dentro das casas, né, as conversas, a reclamação do povo. Vem o pedido de misericórdia, e aí vem o julgamento do Eterno, né? Deus perdoou o povo, mas decreta que aquela geração ela não vai entrar na terra prometida. Eles vagarão no deserto por 40 anos, exatamente o número de dias que eles ficaram lá, 40 dias os espias ficaram lá, e por 40 anos essa geração ela permanece no deserto, e só os filhos vão ter a esperança de poder entrar na terra prometida. Então acontece a morte dos espias incrédulos. Então os 10 espiões que trouxeram relatório negativo, eles morrem de uma praga. Aí vem a reação do povo, que diz, não, agora nós vamos subir. Nós lembramos até o texto de Yeshua, né, porque Yeshua ele fala que tem 2 irmãos que receberam uma ordem para fazer algum trabalho. O primeiro fala que ele vai fazer, né, animado, mas vai lá e não faz. E o segundo fala que não vai, mas depois ele repensa a situação e ele vai fazer o serviço. E esse segundo ele acaba sendo aprovado. Mas nesse caso não teve uma chance pro povo se redimir daquela situação, e eles vão sozinhos por conta, não buscam orientação do Eterno, e eles são derrotados pelos amalequitas e cananeus. E aí termina essa parte dos espias. Aí vem leis sobre ofertas, leis sobre o pão, sobre o pecado involuntário ou inadvertido. Então instruções sobre o sacrifício pelo pecado cometido por erro pela comunidade ou indivíduo. Então, se a pessoa cometia um pecado involuntário, um erro, um acidente de percurso, vamos falar assim, então a pessoa ela tinha que oferecer um sacrifício de uma cabra, e ela era perdoada. Mas se o pecado fosse intencional, ferindo a aliança de Deus e os mandamentos, então havia uma diferenciação, e esses pecados cometidos inadvertidamente e intencionalmente, eles tinham uma punição mais severa, e essa pessoa ela era apartada do povo. Então era um juízo muito severo. Aí tem aquela história do homem que apanha lenha no sábado. Então ele é encontrado apanhando lenha no Shabat, ele é apedrejado conforme a ordem de Deus. E aí existem instruções sobre o tzitzit, né? Os israelitas eles usam as franjas nos cantos de suas vestes com um cordão azul para lembrar dos mandamentos do Senhor, né? Tem uns até que aplicam essa regra. Hoje você segura o tzitzit ali, está numa situação de dificuldade, né? Você pega o tzitzit ali para lembrar dos mandamentos de Deus, para você renovar tua mente, né? É uma estratégia bem útil. Eu não uso tzitzit, mas quem usa, eu creio que ajuda, né? Eu tenho meu kippazinho em casa, ali se eu
Às vezes eu ponho o meu kippah quando eu estou dentro da minha casa para lembrar, né? A mulher nem precisa pôr, né? A mulher sempre lembra que Deus está sobre ela, né? É por isso que elas não usam. Pelo menos assim que é para ser, né? E aí as consequências da rebelião, daí tem a lição da obediência, então a importância de obedecer aos mandamentos de Deus e lembrar de suas instruções, as consequências da rebelião, né? Então Deus decreta ali o que vai acontecer no futuro, né? Em relação à não entrada na terra prometida, mas ele traz essa esperança futura para os israelitas de que os filhos daquela geração entrariam, se eles guardassem os mandamentos. E a memória coletiva, a importância de se lembrar e ensinar às próximas gerações sobre as lições aprendidas. Mas nós vamos nos concentrar nos 12 espias, né? Que é o clímax dessa paraxá. Acho que tem outros aspectos que dá para abordar. É a primeira vez que eu estou dando, então eu não vou me arriscar, eu vou falar sobre os 12 espias. Eu confesso que eu tinha durante a semana, estava pensando em preparar uma coisa, estava preparando material, a Estela até comentou comigo, comentei o que eu ia dar, e aí hoje o Raul Gabriel aprontou comigo, mandou de madrugada um texto ali, e me influenciou a de repente tomar um caminho diferente. Então que Deus me dê graça. Certo, então vamos ver se nós lembramos. Eu não sei, eu não consigo lembrar sempre a jornada no deserto, quais são os trechos do percurso, assim. A gente sabe mais ou menos onde teve Meribá, tem um lugar que abriu o mar, tem um lugar que as águas se tornaram amargas, onde eles guerrearam com os amalequitas, né? Mas a ordem correta, porque os textos estão nos 5 livros do Pentateuco, da Torá, então a gente acaba às vezes não sabendo a ordem correta. Curiosamente, o livro de Números, nós não vemos esses primeiros relatos. Então, o que nós temos ali no começo? Que não está em Números, tá? Está em Números somente ali. A partir do acampamento do deserto ali, né? Que é esse item 10, e Cades Barnea, que é o item 12. Então, ali no primeiro item, Ramsés, nós lembramos que ali Israel, quando o povo de Israel estava em Goshen, e ele foi retirado por mão forte do Senhor, depois eles acampam em Sucot, depois eles vão para Pi-Hairot, onde o Mar Vermelho é aberto, né, o Mar de Suf, depois eles vão para Mara, onde acontece aquele milagre das águas, que as águas se tornam doces, as águas que eram amargas, depois eles vão para Elim, onde tem aquelas 12 fontes de água e 70 palmeiras, depois eles vão para o deserto de Sim, onde o Senhor envia maná e codornizes para alimentar o povo, e o povo vê como o cuidado do Senhor sobre eles, visto que eles estavam murmurando muito, mas o Senhor, parece que eles não criam, eles criam num eterno que dava vitórias militares, mas não no Senhor que podia cuidar nas coisas mais, vamos dizer, mais corriqueiras deles, né? Então fome, sede e essas necessidades básicas, muitas vezes o povo murmurou. Depois Refidim, quando Israel luta contra Amaleque e vence, né? Pouco antes disso tem aquele episódio de Meribá, eu creio que é antes, que é das águas, onde Moshe ele fala para a rocha, e há uma contenda ali do povo, e aí a rocha ela verte águas, e aí vem o Monte Sinai, que é o item 8 ali, que nós sabemos que o Senhor revela, a Torá revela os 10 mandamentos. E depois eles ainda vão para o deserto do Sinai, onde é construído o tabernáculo. Então só ali no item 10, que está aquele texto ali, acampamento do deserto, é aquele trecho onde Moshe, ele é chamado, ele busca 70 anciãos, onde ele unge eles, e tem aquele episódio ainda que os 70 anciãos, eles profetizam, o Espírito vem sobre eles, né? Mas o Espírito vem sobre um tempo e aí depois ele se retira, para tarefas específicas, me parece, né? E aí tem o episódio também que tem outras pessoas profetizando, e daí o pessoal fala, Moshe, tem pessoas profetizando fora do arraial, e aí Moisés fala, olha, que todo Israel profetizasse, né? Ele tem uma visão realmente celestial, né? E esse episódio aparece no livro de Números,
ou de Bamidbar, e aí o episódio de Ezion-Geber, Israel atravessa em paz as terras de Esaú e de Amon, e aí nós chegamos em Cades Barnea, que é o trecho da nossa Parashá hoje. E é basicamente em Números 13, o Bamidbar 13, que o povo de Israel começa a jornadear pelo deserto novamente. Todos os 12 primeiros capítulos eles passam ali no deserto de Sim, ali naquela região perto de Cades Barnea, onde são dadas instruções e preparação, sobre a preparação e organização do acampamento, né? E as andanças no deserto, então, elas começam ali só em Cades Barnea, e não com todo o povo, mas com esses 12 espias. Então nós temos uma foto, uma imagem de um quadro de um francês, Nicolas Poussin. Vemos aquele cacho gigante de uvas. Poussin, perdão, tem um aluno de francês aqui, é Poussin. E nós vemos que em Números 13, 21 e 23, fala assim: eles, os 12 espias, subiram e fizeram reconhecimento da terra, do deserto de Tzin e Rehov. Junto à entrada de Hamat, eles subiram ao Negev e chegaram a Evron, a Rimã, Sheshai e Talmai. Os Anakim viviam ali. Eles chegaram ao vale de Eshcol, e ali cortaram um galho com um cacho de uvas que carregaram por meio de uma vara entre dois deles. Também pegaram romãs e figos. Números 13 e 25, 40 dias depois eles voltaram de fazer o reconhecimento da terra. Então, se alguém quiser a respeito de curiosidade, Tzin não tem um significado específico, né? O deserto de Tzin, ele fica ali, ó, tá? Então aqui é a península do Sinai, aqui a terra prometida compreende tudo isso aqui, e um pouco à direita do Jordão, e eles estavam acampados aqui, no deserto de Tzin, né? E daqui os espias, eles são enviados, um pouco mais para baixo em Cades Barnea, né? E aqui perto tem o deserto de Parã, é tudo mais ou menos uma mesma região aqui. Tzin é onde Miriam veio a morrer, em Cádiz, né, que Cádiz fica em Tzin, fica próximo a Tzin. E é posteriormente o local em que o povo de Israel estava sedento e se queixou da falta de água. Nós lembramos que tem duas situações da falta de água. No primeiro, Moshe, ele verteu a água da rocha, porque o Senhor falou para ele fazer isso, e na segunda, ele feriu a rocha, né? E o Senhor tinha falado só para ele... na primeira vez, o Senhor falou para ele ferir a rocha em Meribá, um pouco aqui embaixo, e Moshe feriu a rocha, verteu água, mas na segunda vez ele era somente para falar para a rocha, e ele acabou ferindo a rocha porque ele se irritou com o povo, e aí isso fez com que o Eterno não permitisse que ele entrasse na terra prometida. Isso aconteceu em Tzin. Então Tzin acaba sendo um lugar de provação, um lugar que talvez na cabeça do hebreu ali era um lugar de provação. Mas quando os espias são enviados e eles começam a andar, eles começam a subir esse trecho e eles chegam a Hebron. E eu não quero criar nenhuma teologia agora aqui, mas curiosamente Hebron significa amigo, companheiro, e tem um significado espiritual muito grande até hoje em Israel, né? Então ele está ligado a amigo, companheiro, haver, né? E indica associação, aliança ou união. É o lugar do pacto do Eterno com Abraham. Ali são designadas cidades para os levitas. Também é o lugar em que as cidades de Josué são cidades que Josué conquistou quando os israelitas entraram na terra prometida. Davi também reinou 7 anos em Hebron. Então Hebron é um lugar de conquista e de aliança. Mas o olhar dos espias acaba, vamos dizer, o que acaba prevalecendo não é um olhar de conquista, de aliança, né, saindo de um lugar de provação, mas nós vemos que ainda que eles passem na volta no vale de Eshcol, que quer dizer cacho ou cacho de uva, eles trazem uvas, trazem também romãs e figos. Eles temem, né, por tudo que eles viram, né, pelos fatos que eles constataram. Eles passaram pela cidade de Talmai, onde
que significa abundante em sulcos ou plantador, né? Eles passaram para a cidade e viram os Anakim, que eram os gigantes, e eles dão um relato negativo, né? E o relato que eles dão é assim: entramos na terra a qual você nos enviou, aqui está o seu fruto. De fato ela goteja leite e mel. Entretanto, mas, todavia, o povo que vive na terra é feroz e as cidades são fortificadas e muito grandes. E aí nós vemos aquele diagnóstico que está lá em Hebreus 4, 2, 1 e 2. Também fala que a esse povo foram pregadas, a esse povo lá do deserto, foram pregadas as boas novas, o evangelho foi pregado a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porque não estava misturada com a fé. Então essa geração, essa primeira geração que não entrou, não a segunda geração que entrou, mas dessa geração, se fala que a palavra ela não foi misturada à fé. Eles tinham as obras, de fato eles foram para uma missão, né? Até coloquei ali, missão dada, missão cumprida, eles tinham o caminhar, mas eles não misturaram essa instrução com a confiança. E aí eles descrevem em detalhes sobre os gigantes e do poderio de cada nação. Eles falam assim: vimos ali os Anakim, que eram os gigantes, os Amalequitas, que já tinham um histórico de um exército forte, que eram inimigos do povo, que vive na área do Negev. O Iti, ou Eteu, o Jebuseu, que é o Yevuzi, e o Emori vivem nas colinas. E o Cananita, o Kenani, vive junto ao mar e ao lado do Yarden. Então, por saírem de um posicionamento de fé, eles se tornaram um inimigo talvez até maior do que ele era, desconsiderando o fato que Deus era quem pelejaria por eles. E nós mesmos temos que cuidar para que nós não chamemos, vamos dizer, aqueles que são os inimigos, né? Ou dar muito ibope para o inimigo, né? E o judeu, geralmente, ele tinha uma posição, né? Até quando as coisas iam mal para ele, ele não falava que o inimigo se levantou. Falava, o Senhor me feriu, porque ele sabia a quem ele pertencia. E às vezes as pessoas começam a achar tantos inimigos por aí, não que eles não existam, e aí acontece isso aqui, né? Você grita para o abismo, mas aí o abismo grita de volta para você. E aí você não dá conta de lidar, né? Então, temos que saber escolher as nossas guerras, né? Até anotei aqui. Às vezes corremos o risco de nos concentrar demais no inimigo. É a Agenda 2030, é o Jorge Soros, é a esquerda, é a direita. Mas temos que ter sabedoria para escolher as nossas guerras, né? Se nós permanecermos na palavra de Deus, então nós vamos saber lidar com todas essas coisas com sabedoria, e não negamos que existam coisas, né? Isso também não estou chamando ninguém a perder o discernimento, pelo contrário. Mas nós temos que ter sabedoria para lidar e saber que o nosso Deus é maior, e aquele que habita em nós é maior que aquilo que está no mundo. Então, existe esse relato negativo, e eu quero me concentrar um pouco mais nesse relato negativo. Nós sabemos que o relato positivo vem de Joshua e Caleb. Vem de Josué e Caleb, ou Yehoshua e Caleb, né? E depois nós vamos falar um pouco deles, mas vamos falar um pouco dos 10 espias. Havia uma ordem anterior, que foi dada em Deuteronômio 1:21. Vejam, o Senhor, o seu Deus, deu-lhes essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo e nem desanimem. Mas o povo, nós não sabemos a quantidade, mas nós lemos lá em Devarim, eles chegam para Moshe e falam, não, nós queremos, vamos espiar essa terra antes, vamos ver como é que é, vamos fazer uma estratégia, né? Nós tentamos imaginar o que aconteceu ali, e nesse sentido há especulações, interpretações, mas o texto fala assim: então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos enviar homens à nossa frente para que espiem a terra e nos tragam informações sobre o caminho que devemos seguir e as cidades a que iremos. A sugestão pareceu-me boa e por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Moshe relatando. E alguns dizem que Moshe ali também tinha perdido a fé,
né, e também estava com medo de entrar. E quando nós estávamos conversando, eu não acredito muito nisso. Talvez eu acredito mais na situação de uma pressão mesmo do povo sobre Moisés. E Moisés, bom, já que vocês querem ir, né? E o Rashi, ele ensina assim, que quando o povo veio a Moshe, exigindo que os meraglim são os espias, que os meraglim fossem enviados para inspecionar a terra e relatar de volta, ele consultou a Deus, que respondeu, isso é da tradição oral, eu disse a eles que a terra é boa, mas uma vez que me questionam, vou deixá-los testar minha veracidade, correndo o risco de serem enganados e perder a chance de entrar na terra. Então, por isso é o nome da paraxá, envie para ti ou envie por ti. É como se o Eterno estivesse falando, olha, da minha parte, eu já falei o que deveria ser feito, mas vocês querem fazer um caminho diferente. E aí, então, Moshe separa esses 12 homens. Qual que é a punição para isso? Então, 40 anos vagando no deserto. Nem mesmo um da geração que escapou da escravidão no Egito colocaria os pés na terra. Nem mesmo um. E o que havia de tão imperdoável no pecado deles? Eles não estavam simplesmente compartilhando seus sentimentos, dando voz aos seus medos reais? É isso que distingue as notícias falsas das notícias reais. Quando nós buscamos ser autênticos, buscamos ser verdadeiros. Mas eles não trouxeram uma visão verdadeira. Então eles trouxeram como uma espécie de fake news, não fazendo distinção entre o fato e sentimentos, preconceito e verdade. E aí os espiões transformaram a sua opinião em um fato. Então quando eles processaram tudo que eles viram, foi a mensagem que eles trouxeram que infamou o povo. Então eles já partiram de uma visão, vamos chamar assim, não posicionados em fé, e quando eles trouxeram um relato, eles trouxeram esse relato negativo. Eles foram enviados como coletores de informações, mas voltaram como formadores de opinião pública, e a opinião que eles formaram foi de medo e tremor. Isso fala para nós também, quando existe esse efeito manada, quando tem alguma coisa que ela começa a se falar muito e começa a ficar grande, e existe esse efeito manada, Para mim, eu lembro que quando teve a guerra ali da Ucrânia e da Rússia, quando começou, em janeiro de 2022, eu acho, aquilo me inflamou, assim, e eu comecei a dar opinião de coisas que eu não tinha ciência total das coisas, mas eu, de alguma forma, queria participar daquilo, e nós percebemos que nós ficamos agitados com coisas... e às vezes nós podemos pegar esse efeito manada, isso vale para tudo, Então, vale para os crentes como pessoas não podem se posicionar, podem, mas nós temos que cuidar de sabedoria. Mas aí é muito fácil nós pegarmos e criticarmos esses 10 espias, Porque, afinal, todos nós aqui somos como Josué e Caleb, temos uma posição de fé e somos... E a gente sabe que não é bem assim, Então, rapidamente, nós podemos julgar as suas motivações desses líderes. É fato que em Josué e Caleb havia um espírito diferente. Essas lideranças, elas acabam expondo a nossa humanidade. E aí tem um texto aqui do Yossi Goldman, que eu peguei algumas coisas interessantes, esse texto até que o Raul compartilhou, e que fala assim, como pode ser, admiram-se muitos dos comentaristas bíblicos, que um grupo de homens justos, e isso que a gente às vezes não para pensar, líderes das suas respectivas tribos, escolhidos a dedo pelo próprio Moshe, tenham se desviado tanto. Então eram lideranças, não eram homens comuns, eram homens provavelmente experimentados que Moisés tinha confiança. Não há como escapar da verdade simples e básica de que absolutamente ninguém está imune ao erro. Nenhum indivíduo, por mais justo que seja, está além da tentação. Então todos nós estamos sujeitos a falhas na tomada de decisões, sejam essas escolhas morais,
financeiras ou ideológicas. É simplesmente parte do ser humano uma condição frágil, permeada por dúvidas, dilemas, subjetividade, compulsões e anseios. Se um minyan, para o judeu tem a clareza de que para fazer uma sinagoga precisa de 10 homens, que é o minyan. Então, se um minyan escolhido pessoalmente por Moshe, provavelmente aqui tem alguma influência para a tradição do minyan, né? Se um minyan é escolhido pessoalmente por Moshe, se ele pudesse ter chegado ao fundo do poço como eles chegaram, por que deveríamos ficar surpresos quando acontece o mesmo com outros? E somos lembrados de outros homens profundamente justos que cometeram graves erros pessoais de julgamento. E aí tem um texto no Talmud que fala assim: não acredite em si mesmo até o dia da sua morte. E aí tem um Kohen Gadol que oficiou como sumo sacerdote por 80 anos, e no final ele se tornou um herege. No final dos 80 anos, esse homem existiu? Será, Raul? Quando se pensa em um sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos a cada Yom Kippur, é completamente inimaginável como algo assim fosse possível de acontecer. E aí tem uma história que eu achei interessante, que fala assim: depois há uma história chocante do Rabino Amram, o piedoso e sábio, muito respeitado por todos. Havia um grupo de mulheres que foram sequestradas e depois elas foram libertadas. E elas foram levadas do cativeiro para uma cidade chamada Naharda, na Babilônia. Para mantê-las seguras, elas foram levadas para o sótão desse Rabino Amram. E a escada ela foi retirada, porque ele não queria que nenhum homem subisse nesse sótão, né? Então deixou elas lá em cima e ninguém podia incomodar elas ali. Mas uma dessas mulheres era excepcionalmente bela. Quando o Rav Amram anotou esse homem, que era um homem prudente, que tinha tirado a escada, tinha deixado ali as mulheres lá em cima escondidas, ele pegou a escada, que era pesada, e que normalmente seriam necessários 10 homens para movê-la, e a carregou sozinho para poder subir. Somente quando ele estava na metade da escada, ele caiu em si, ainda com o desejo ardente dentro dele, e voltou a descer. E o Talmud continua contando histórias de alguns dos sábios mais famosos que foram submetidos a tentações semelhantes e mal sobreviveram aos seus próprios desafios morais. Se esses gigantes de espírito eram vulneráveis e suscetíveis ao pecado, quem somos nós para esperarmos ser moralmente invencíveis? Então é por isso que o povo judeu ele estabeleceu as halahot, né? Uma halahá, vamos dizer, coletiva, para que os homens e as mulheres se abstivessem do pecado e do erro, né? Porque é uma história de tantos juízos que Israel sofreu que nós aprendemos alguma coisa, né? E em alguns momentos Yeshua ele censura algumas halahot, mas em geral eu acredito, a gente conversa, que o homem ele não sobrevive sem halahot, né? Às vezes não precisa ser a halahot lá a halahot é forma de andar, né? Se nós não tivermos boas tradições, se nós não tivermos boas práticas, às vezes individuais ou às vezes que nós recebemos do próprio legado de Israel, a fé por si só ela não bastará. Nós precisamos de práticas, nós precisamos misturar a nossa fé às práticas e misturar as práticas colocar a nossa fé. Então, por exemplo, tem as leis de Yehud, que é um conjunto de regulamentos concebidos como medidas de precaução para nos impedir de assumir qualquer posição moralmente comprometedora. Basicamente, um homem, eu acho muito bom isso aqui, eu já conhecia, um homem e uma mulher estão proibidos de ficar sozinhos em qualquer ambiente privado e isolado. Então, se tem um homem e uma mulher em um ambiente privado e isolado, se o judeu está nessa situação, ele já está incomodado. Tem alguma coisa aqui que não está certa, né? Então, ele tem uma halahá que o protege. Deve haver outras pessoas por perto ou deve ser um espaço público onde alguém possa passar ou entrar a qualquer momento e que nada de desagradável ou comprometedor tenha qualquer chance de ocorrer. E aqui eu estou usando um exemplo ligado talvez à sensualidade.
que foi porta de muitos pecados em Israel e em consequência da humanidade, porque Israel é um tipo, dá um tipo para a humanidade, né? Ela representa, ela é um representante do homem, né? Mas ela ilustra exatamente a natureza humana, que tem apetites, compulsões, paixões, dúvidas. Então, no Talmud 5e, fala assim: mesmo o mais piedoso dos piedosos não deve ser nomeado guardião, no sentido de prevenir relacionamentos proibidos. Os espiões, eles eram mortais, todos nós também. Esperançosamente, com trabalho árduo, fidelidade, oração e ajuda do alto, mantemos a nossa fé e a nossa integridade. E aí vem o Eterno e ele proporciona em Yehoshua, em Josué, 40 anos depois, então aquela geração não entrou, né? Ele proporciona um caminho ainda melhor. E Yehoshua, que entrou junto com Caleb na Terra Prometida, o nome Yehoshua quer dizer o Senhor salva. Então, o nome de Josué, que depois é transliterado para o grego como Jesus, que é a forma grega do nome de Jesus, significa o Senhor salva. Por isso em Mateus, quando está escrito, e o nome dele será salvação, quando está falando de Yeshua, faz mais sentido quando nós lemos Yeshua, porque Yeshua ou Yeshuati quer dizer salvação. Jesus, objetivamente, é apenas a transliteração. Então, 40 anos depois, Adonai instrui o mesmo Josué, o mesmo Yehoshua, a entrar na terra prometida. E aí nós temos aquele texto famoso de Josué, que é o texto dessa paraxá, da Haftará, desculpem, que fala assim: esforça-te, quando o Senhor está animando a Josué. E aí eu queria que vocês ouvissem isso, imaginando como se Josué, o Eterno estivesse falando para Josué, mas como também ele estivesse falando para Yeshua, né? Quando Yeshua vem habitar em carne entre nós. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Naturalmente, nós lembramos da obra de Yeshua. Então, Josué, Yehoshua, ele é considerado um tipo de Yeshua, no sentido de ser um salvador, né? Então, quando nós estávamos falando aqui antes, ele é o guardião, ele é esse homem piedoso, ele é esse guerreiro que nos faz adentrar na terra prometida, que vamos falar aqui, que tipifica a eternidade, a Nova Jerusalém. Ele liderou o seu povo à vitória e à herança prometida. Assim como Josué levou os israelitas à terra prometida, Yeshua conduz os crentes à salvação e à vida eterna. E aí nós precisamos, eu penso que isso nos ajuda muito, ter a mentalidade de que nós fomos colocados em Yeshua, né? Esse que a Estela compartilhou esses dias, do capacete da salvação, que como nós precisamos da mente renovada, de que nós entramos, por mais que nós tenhamos lutas, mas nós entramos num território, entre aspas, conquistado. Nós entramos numa guerra que foi vencida, né? Então eu trouxe até um penal aqui. Então aqui é como se essa aqui fosse a Elaine. Então a Elaine, quando ela é colocada em Yeshua, e Shaul, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, ele fala cerca de 95 vezes, ele fala em Cristo, se fosse colocado em Yeshua. Então, quando a Elaine é colocada em Yeshua, então, quando Josué entra na terra, a Elaine entra junto, porque ela está em Yeshua, porque ela foi... Então, essa é a mente renovada que nós precisamos ter, essa mente de que nós entramos nós não vamos
Às vezes tinha um ministério chamado Saqueando o Inferno, né? Mas não, o inferno, entre aspas, já foi saqueado, né? Entre aspas, não. Ele foi vencido na cruz. Mas nós entramos nessa realidade de uma vitória que nos foi conquistada. Então, o nosso ponto de partida é essa vitória conquistada. Mas isso não quer dizer que nós não teremos lutas, porque nós ainda, como nós falamos agora há pouco, nós vivemos a nossa humanidade é muito latente, né? E nós estamos nesse processo de glória em glória, de fé em fé, né? Com a ajuda dos mandamentos de Deus, com a ajuda da Torá, nós nos capacitando em Yeshua para nós desenvolvermos a nossa salvação. Em Efésios 1, 13 e 14 fala assim: e vocês também foram incluídos em Yeshua quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho, que foi pregado lá para a geração de Israel também, da sua salvação. Tendo crido, vocês foram marcados em Yeshua com o selo do Espírito prometido, que é a garantia da vossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então em Hebreus ainda fala: mas agora alcançou Yeshua um ministério tanto mais excelente quanto é mediador, falando do novo sacerdócio, mediador de uma melhor aliança, que está confirmada com melhores promessas. E esse melhores promessas não fala em relação somente às promessas futuras, mas em relação à capacitação que nós recebemos. Então, qual deve ser a nossa posição? Em Hebreus, o David Stern coloca judeus messiânicos, Hebreus 12, 2, 1 e 2, fala assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, assim como Yeshua falou em Mateus 5, 17 a 19, enquanto céus e terra não passaram, enquanto tem pecado, a lei está vigente. A Torá, ela nos protege. O pecado, vamos dizer, ele vai tentar o homem vai ser tentado por suas inclinações, né? Mas olhando para Yeshua, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, aqui eu destaco esse olhando para Yeshua, autor e consumador da fé, em relação à mentalidade que nós precisamos andar. Essa é a vantagem que nós temos em relação à geração do deserto, né? Essa vantagem de poder olhar para Yeshua, para uma obra consumada. Mas as lutas que nós vamos ter, não sei se vão ser lutas daquele tamanho, mas em relação à nossa humanidade, são as mesmas. Porque nós somos feitos do mesmo material que eles, e eles servem de exemplo para nós. Por que às vezes nós vemos notícias, as pessoas às vezes vão... esses dias eu vi um diálogo num vídeo, não sei, conseguiram a gravação de um pastor com a esposa dele, e ele estava discutindo com a esposa dele, e aí estava assim, todo mundo escandalizado, né? E daí eu ouvi o diálogo, não tinha nenhum palavrão, daí eu falei, eu acho que eu já tive momentos piores até com a Limara, né? Mas graças a Deus eu não fui gravado. E a vida desse homem foi gravada, e ele é líder, né? E aí todo mundo fala, olha, e cuida de ovelhas, olha esse pastor, mas como é terrível, né? Mas nós temos histórias realmente de pastores, líderes, que eles tomam... Não é nem histórias agora, eu quero falar outra coisa, desculpem. Às vezes as pessoas tomam uma posição muito que nós estamos muito prontos já. Não, em Yeshua eu já tenho tudo, né? Eu sou abençoado, sacerdócio real, nação santa, e na história eu sou Moisés, sou Elias, sou Josué, sou Caleb, né? E nós não vemos a nossa humanidade, né? E às vezes a gente não fala isso, a gente não pensa assim, né? Mas de púlpito muitas vezes é isso que sai, né? E aí às vezes os líderes falam, Josué e Caleb, temos que ter a fé de Josué e Caleb, até que esses homens sejam severamente provados, né? E aí devagarinho eles vão diminuindo, e aí Deus pode começar a usar eles de forma mais eficaz, né? Porque Deus mostra
que eles precisam da graça, favor, instrução de Deus, como qualquer homem. Às vezes nós somos realmente generosos conosco e não conseguimos nos ver como os 10 espias. Mas eles eram líderes, eram homens experimentados, passaram por dificuldades. E eu sei que podem existir, eu sei que existem Josués e Calebes, existem tzadiks, podem existir no meio de nós, irmãos, mas talvez a maioria de nós não amarraria as sandálias desses 10 líderes, pelos que eles passaram, a responsabilidade que era incumbida sobre eles. Então, antes de nós sermos rápidos e dizer que dá o mesmo veredito de Deus, que falaram que por causa da fé eles não entraram, antes da gente fazer coro com o Senhor, é melhor nós nos humilharmos, né? E considerar a nossa humanidade, nossas fraquezas e tudo que está implícito a isso. Considerando a lei do Senhor, estabelecendo, como que nós falamos aqui, como é que é o termo? Ah, não, eu anotei aqui. Mas está estabelecendo cercas para nós, não cercas coletivas. Agora descobri isso aqui, a cerca da Torá, exatamente. Obrigado, Rocha. Então, usando a cerca da Torá para nos protegermos, porque isso nos protegermos do pecado, nos protegermos do tentador, né? E olhando para esse que guerreou por nós e nos colocou na terra prometida. Bem?